Fala pessoal, vamos começar agora mais um MatrizCast, o seu podcast de educação. Hoje a gente vai trazer uma profissão muito interessante que a gente nunca abordou aqui no podcast, Headhunter. Afinal, quem sabe o que é um Headhunter já pode me dizer, comenta aqui que eu quero ver quem que já conhece sobre essa profissão super interessante. Hoje nos bastidores o Joel já me deu umas palavrinhas sobre isso e eu gostei demais, estou super interessado em conhecer também. Então eu vou apresentar para vocês aqui o Joel Carmo, que ele tem mais de 15 anos de experiência no mercado e muita propriedade para falar para a gente sobre o que é Headhunter. Seja muito bem-vindo, Joel. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao MatrizCast. Obrigado, Fábio. Eu que agradeço o convite. É um prazer falar aqui para você e para o teu público. E vamos discutir um pouquinho sobre essa profissão. Vamos, porque eu já estou com o meu caderninho, inclusive está um pouco anotado já hoje, porque eu fiz uma preparaçãozinha para entender um pouco melhor. Mas, Joel, conta um pouco, primeiro, antes da gente chegar no Headhunter, conta um pouco sobre você. Qual que é a sua história, a sua trajetória? Afinal, os jovens, eles querem se conectar com você, né? Entender, né, como é que foi essa sua escolha, justamente para, quem sabe, aí não inspirar futuros Headhunters aí no mercado de trabalho nos próximos anos. Legal. Bom, a minha história ela é curiosa, como várias profissões que se formaram aí. A gente eu não tive nenhuma um sonho, uma preparação para falar, putz, eu quero ser headhunter, até porque eu caí de paraquedas lá em 2005. Na época, inclusive, o LinkedIn não era tão forte como é hoje, então o banco de dados que ainda existe era muito mais importante. E tinha uma figura que era contratada para fazer a triagem dos currículos, que na época era físico, também por e-mail e físico, para fazer os inputs desses currículos no sistema. Então eu entrei diretamente na Korn Ferry, que é uma empresa internacional, uma das mais famosas, se não a número um, para fazer essa triagem dos currículos. Enfim, eu tinha inglês na época, precisava ter o domínio do idioma para poder também, a maioria dos currículos já vinha em inglês, currículos de executivos, normalmente eles mandam em português e inglês. Sim. E aí eu olhei para aquele ambiente que eu não fazia ideia do que acontecia, de como funcionava, nem que existia essa profissão. E foi muito interessante, né? Eu me apaixonei por essa área e tal. Não tinha ali os pesquisadores, os caras que iam atrás dos executivos, que buscavam eles nas empresas, tinha os entrevistadores, né? Então, além disso, eu era responsável por uma área que eu tinha que alimentar a intranet da empresa com informações de mercado, né? Então, a empresa que está contratando, a empresa que está demitindo, tinha que estar de olho em plataformas como Valor Econômico, Exame, enfim, alimentar ali os sócios, os diretores responsáveis por cada prática, né, por cada setor de Sim. mercado. Então, isso me deu uma visão muito ampla dessa área. Então, eu comecei ali, eu tinha mais ou menos 25 anos, eu não tinha ainda, não era formado, me formei a partir daí, que me apaixonei, me perguntei na época para um grande amigo que foi um mentor, Rodrigo Costa, que inclusive hoje é um grande diretor de RH e tal, me acompanhou ao longo da minha carreira, o que precisava para ser um headhunter, né? E ele disse, cara, você precisa gostar de gente e ter uma boa visão de mercado, você não precisa ser um psicólogo e tudo mais, enfim, porque tem essa questão, né, do entrevistador, do cara de recrutamento e seleção, do RH, achar que tem que ter essa formação em psicologia para entrevistar e avaliar pessoas e tal. E não é assim, você precisa entender de mercado, gostar de gente, ter uma boa visão, ser um bom observador, e aí Sim. você consegue colocar as peças no lugar certo. Então, basicamente isso, comecei desde então, nunca mais saí, e estou aí, me desafiando cada vez mais, aprendendo cada vez mais, que é uma posição que permite isso todos os dias, né? Muito bacana, Joel. Você tá falando aqui pra nós, né? Você tá. Eu gosto, por isso que eu anoto, gente. Eu anoto porque aí eu vou conectando o que as pessoas falam. E você falou uma coisa muito interessante. Igualzinha teve o Rodrigo Alencar que passou por aqui, né? 2 episódios antes desse aqui que está indo pro ar agora. E ele falou muito bem o que você acabou de dizer pra nós. Procurar uma pessoa e fazer a perguntinha: o que eu preciso para chegar lá?
Ou seja, procurar uma pessoa que já sabe, né, que já está no local onde você deseja, né? Você procurou, né, o que a gente chama de mentor para os jovens e fez Uhum. a pergunta: o que que eu preciso para conseguir ser headhunter, já que essa era o seu objetivo? Né, que é um pouco do que a gente tenta fazer aqui, trazer profissionais justamente para fazer essa pergunta para eles, para que vocês possam trazer para os jovens. Isso é muito importante. Ter um mentor, né, é algo realmente importante, porque ele vai te dar as diretrizes das habilidades que você precisa para chegar onde você quer chegar, né? Para você não ficar indo patinando ou indo para lugar, né, que você não sabe qual é o caminho. Então, isso que você traz para nós, essa experiência que você compartilha aqui quando você mostra o seu caminho sobre Headhunter, é muito importante. Agora, Joel, uma coisa que eu queria te dizer, né? Quando a gente pensa sobre Headhunter, né, a gente vê as definições, é o caça-talentos, né? Alguém que vai escolher uma pessoa para estar na empresa, para ver um objetivo, mas conta um pouco para nós, na prática, né, no dia a dia, o que que você precisa fazer, né? Quem são essas pessoas que você tem que escolher para cada determinado desafio, né? Como que é o Headhunter? Quem são as pessoas que o Headhunter vai atrás, né? E para qual desafio? Ou é uma coisa mais abrangente? Conta um pouco para nós algumas experiências que você teve como Headhunter para o pessoal entender um pouco melhor essa profissão no dia a dia. Uhum. Bom, você faz algumas perguntas abertas aqui que, se você deixar, cara, eu vou ficar falando aqui até amanhã. Então, vamos lá, vamos tentar. São perguntas muito interessantes, legais, de responder, a gente que gosta do que faz. Então, vou começar pelo o que é de fato o Headhunter. Você acabou de falar, é um caça-talentos. É o tipo de um serviço de consultoria que as empresas contratam para buscar um perfil específico, muito específico para ela. Então, não basta só que o cara tenha experiência no currículo, ele tem que ter um tipo de formação então, pertinente àquela posição, soft skills, cultura, passagem por empresas específicas que combinem com aquela cultura e que não necessariamente é um padrão. Para cada posição, para cada projeto, é necessário um tipo de pessoa com um tipo de experiência, né? Porque depende muito do que a empresa quer no momento. É uma empresa que quer expansão, vamos pegar uma pessoa que já tenha participado de projetos de expansão. Não necessariamente aquele perfil redondinho que a gente vê no LinkedIn, é um cara que já passou por um projeto de expansão. É um momento de cortes, vamos olhar um cara financeiro que tenha trabalhado com renegociação de dívidas, né? Com finanças estruturadas e tudo mais, empréstimos com banco e tal. Então, esse é um tipo de CFO diferente dos procurados para cada determinado momento de mercado, por exemplo. Na Sim. crise, esses caras são muito mais procurados. Na retomada de mercado, um cara de marketing é muito mais procurado, comercial, enfim. Qual que é o tipo de CEO que vai se desenrolar aqui? É um cara que veio da área comercial ou é um CFO que tem essa cabeça de números, matemática e tudo mais? Então, por que na verdade, os RHs tentam muitas vezes ter ali um headhunter interno, que são chamados os TAs, os Talent Acquisitions, normalmente são ex-headhunters que já trabalharam em posições de todos os níveis, que vão compor o time dele, mas naquele momento de crescimento, de sobrecarrega, né, eles se sobrecarregam, eles acabam procurando, pedindo ajuda para uma consultoria para fazer essa busca por eles, né? Então é onde a gente entra. Normalmente a gente entra onde está muito difícil para a empresa. Aí junta a experiência de mercado, o olhar de ter o big picture do mercado e foco, né? Então eles pedem para o headhunter colocar pressão naquela busca, né? Então eu como headhunter, obviamente, tenho uma equipe para trabalhar comigo em cada projeto, não trabalho sozinho. Então, a Sim. gente tem todo um aparato para poder fazer uma busca, um mapeamento de mercado para buscar aquele perfil. E muitas vezes isso é volume mesmo. A gente precisa falar para achar 3 a 4 bons candidatos dentro daquele perfil. E no momento certo de mudança, e Sim. tem isso também, tá? Tem uma outra coisa do nosso trabalho que é assim, achei 10 caras maravilhosos. Mas eles estão bem onde eles estão, não querem sair, não é dinheiro, não é desafio, né? Eles estão bem, eles estão crescendo e não querem.
Então isso não adianta também, tá? Essa é uma parte do trabalho, mapeei o mercado, essa é a foto. A partir daí a gente consegue ter inputs para tomadas de decisão, né? Porque se você mapeou o mercado mostra uma realidade diferente daquilo que você pensava, você pode mudar a rota, mas isso em si não resolve o problema do cliente. A gente precisa continuar achando. E aí é a hora da busca mesmo, da lupinha ali. Uma hora a gente vai ter que achar esse profissional, obviamente com alguns ajustes feitos para poder mitigar o tempo de busca. Algumas buscas duram, cara, de 2 semanas a 6 meses, tá? 6 meses. É importante para as empresas encontrar a peça-chave, a peça certa, porque imagina o quanto que ela perderia, né, se ela errar. Se ela Sim. erra, de repente, é muito dinheiro e tempo envolvido para você não sabe, se dá o luxo de traz qualquer pessoa porque essa vaga não pode ficar aberta, Aberto. né? Então, essa é uma responsabilidade muito forte do Headhunter. Essa é uma responsabilidade do Headhunter com a empresa. Por outro lado, a gente tem responsabilidade com a vida desse executivo, que a maioria das vezes é um pai de família, um cara que se sustenta só, enfim, é o trabalho, é o ganha-pão dele, né? Independente do nível. Então, a gente toma isso com muito respeito. Então, quando a gente vai pro profissional, a gente vai levar uma nova oportunidade, um desafio maior, melhor, que esteja alinhado com o seu crescimento de carreira. A gente precisa ter isso, inclusive. Muitas vezes o headhunter ele quer apenas fechar a posição. Então ele não quer saber se aquilo vai ser bom para aquele candidato que ele está olhando. Uma Sim. das coisas que eu sempre fiz entrevistando profissionais assim o cara vai me contando a carreira e eu falo, a gente tem aquela coisa de apreciar, né? Tipo, o enólogo ele aprecia vinhos, né? Sommelier, enfim, ele aprecia vinhos. A gente não, o cara vai contando uma carreira, a gente vai apreciando aquela carreira e fala, cara, isso aqui tá bonito. Aí a gente olha, putz, isso aqui vai combinar com o que eu tenho, vai ficar bacana. Ou não, fala, não, não é para você. Você tá indo bem aqui, continua aqui, faça isso com a tua carreira, faça isso por você. Eu vou procurar outro que esteja no momento que isso aqui vai ser bacana. Então, esse é um tipo de responsabilidade que a gente tem, e não tentar fechar a vaga a todo custo. Isso não é Sim. sustentável, e a gente está lidando com vidas. Então, entra um pouquinho em propósito, depois a gente fala um pouquinho sobre isso também, mas só te falar um pouquinho da responsabilidade do Headhunter para com a empresa e para com o profissional. Sem dúvida. Quando você fala, Joel, sobre isso, né, eu vejo que muito é a parte de humanização das coisas, né? De tratar um trabalho e entender o que você falou. Do outro lado tá lá um pai de família, né? Uma pessoa que tem responsabilidades, né? Uma vida que tá lá. Não é apenas uma posição, uma pecinha que você vai e encaixa dentro de um negócio, que são um monte de números. Eu acho que o tempo mesmo, né, os novos tempos, né, o mercado de trabalho, a forma como ele vem crescendo e evoluindo, eu vejo muito que do RH, que antigamente até se tinha uma visão meio sistemática, ela não é tão sistemática mais, ela vem se humanizando muito, né, as pessoas pensam nesse lado humano das coisas, né, da importância dos sonhos do candidato, do alinhamento de propósito, do alinhamento de objetivos, mas ficou muito claro a forma como você explicou, né, o que é um headhunter e é bem difícil. Você falou uma coisa que momento é 100%, né? Porque às vezes a pessoa tá certa, mas o momento é errado, né? Você pode passar isso em milhares de vezes, né? A pessoa pode ter exemplos disso, sei lá, em relacionamentos, exemplos de oportunidade de trabalho, exemplo de emprego, né? Qualquer coisa, tem vários exemplos, momento certo. É muito difícil você ter esse timing e você tem que entender e trabalhar com o que você tem e conseguir absorver o melhor para os desafios. Agora, Joel, você falando sobre isso, né, dessa responsabilidade, até falando um pouco pelo lado humano, você falou soft skills, né, que são habilidades diferentes, né, que é, por exemplo, comunicação, saber trabalhar em equipe, não são coisas técnicas, na verdade, né, que você tem as habilidades técnicas. E eu fiquei um pouco curioso, que eu vi até uma matéria nesses dias, né? E eu acho até que convém trazê-la para cá, que fala um pouco sobre confiança e habilidades que são as hard skills, que são habilidades técnicas, né? Fala assim, um profissional pouco confiável, mas que tem muito bom tecnicamente.
versus um profissional que não precisa ser tão bom tecnicamente, ele pode ser mediano, mas ele é extremamente confiável. E essa reportagem fala que muitas das empresas, né, a grande maioria, preferem um cara que é mais confiável, mesmo não sendo o expert do expert, mas é um cara com uma boa performance, do que o cara que é muito bom tecnicamente, mas uma pessoa pouco confiável, uma pessoa que não tem esses laços, né? Então, assim, é claro, né, que o momento ideal seria o cara muito confiável e com uma hard skills muito alta, mas enfim, comparando alguém que tem um pouco menos de técnica com mais confiança, isso era o que ela trouxe como melhor para a empresa. Agora eu te falo o seguinte, eu vou te propor uma reflexão, porque é muito fácil você avaliar as hard skills, né, as habilidades técnicas, né? Se é um programador, por exemplo, você vai e mostra seu projeto lá que você deixou no GitHub, o que você fez, tudo mais. Você é qualquer engenharia, né? Qualquer que seja a sua área, você mostra os seus projetos. E aí você vai conseguir mostrar as suas habilidades. Agora, como? E eu nem sei se é possível, por isso que eu quero te perguntar isso, como que um RH poderia fazer? Como você consegue avaliar essas outras habilidades de um profissional? Né? Como entender se aquele profissional é um profissional que vai ser confiável, que ele está alinhado? Como que alguém de RH faz isso, se que dá para fazer isso, né? Porque a nossa própria sociedade, ela sempre tem métricas de hard skills, né? Prova que você faz na faculdade, né? Qualquer as coisas que você sempre é avaliado em habilidades mais técnicas, né? Como é possível para alguém que vai tomar uma decisão tão importante avaliar esse outro lado também, Joel? Isso é muito importante, sim. Eu já vi, inclusive, frases, né, do tipo, contrate caráter e Caráter? treine habilidades, né? Então, isso é extremamente importante, isso cada vez mais fica claro nas empresas, porque, enfim, o cara pode ser maravilhoso tecnicamente, resolver o teu problema, mas se você não confia, né, é uma relação que... Isso é uma coisa que o ser humano nunca vai abrir mão de forma alguma. Agora, o processo com as consultorias, normalmente é um processo também longo, né? Ele faz a primeira triagem com o pesquisador por telefone, depois ele faz uma entrevista com o consultor pessoalmente, e nós, como sócio, diretor e dono da conta do cliente, vou também avaliar os candidatos filtrados e aprovados pela minha equipe. Então, são 3 conversas ali, e a gente se conversa, obviamente, sobre o perfil, sobre o que sentiu desse candidato. Então, muitas vezes, primeiro, feeling, né? Feeling é uma coisa extremamente importante para o headhunter de longa carreira. Enfim, eu vou contar uma coisa engraçada aqui com relação a isso, que lá no começo da minha carreira, eu estava uns 2 anos entrevistando. O headhunter ele não passa por um treinamento igual o RH de empresa, por exemplo. Tem um treinamento hoje de entrevistas por competência, tecnicamente falando. Então, eu nunca tinha feito um treinamento, nem sabia direito o que era entrevista por competência. Eu me perguntava, eu já estava fazendo projetos de sucesso. Na época eu fazia entrevistas por telefone, né? Não fazia pessoalmente ainda e tal. Eu não sabia nem o que era isso, e isso era extremamente usado nas empresas para você fazer um bom diagnóstico e tal. E eu, putz, mas peraí, eu não sabia o que era isso, eu estou fechando um monte de projetos e tal. Posso dizer que, eu já fiz essa reflexão lá atrás, que isso é feeling? Eu tô de repente na carreira certa porque eu consigo pegar pontos desse cara, desse candidato, desse profissional que me acendem uma luzinha de falar, cara, tem isso, tem aquilo e tal, sem nem saber o que era uma entrevista por competência propriamente dita. Corri atrás, me especializei da parte técnica de como funciona para fazer um relatório mais criterioso, que seria o próximo passo da minha carreira como consultor, mas até ali eu trazia ótimos candidatos através do feeling. Né? Eu explorava, não largava o candidato no telefone enquanto ele não, assim, me convencesse, não, assim, me convença, né? Eu entendesse que ele tinha match com aquela posição que eu estava trabalhando com aquela empresa também. Então, assim, não existe uma ferramenta específica para você treinar o caráter, né, da pessoa, se ele vai entrar lá e vai se comportar, porque, enfim, existem perfis e perfis, mas, assim, a gente consegue mitigar através de várias conversas, a gente vai com um olhar atento para tudo, a gente também tem um processo de referências, né?
A gente tira referências do profissional para dar uma garantia, né? Que pô, às vezes vai até 1 ano e meio de garantia, eu na minha consultoria propriamente dito, a gente dá garantias que vai até 1 ano e meio. A gente precisa estar bem certo de que aquele profissional que a gente está entregando, ele realmente é a pessoa certa, né? Mas assim, resumindo a pergunta, numa conversa, o Headhunter ele não faz uma entrevista padrão, Sim. sabe? A gente vai bater um papo. A gente vai bater um papo, pega pontos ali, pega pontos aqui e tal. Então, às vezes, uma pergunta que era para ser no começo, a gente faz no final e inverte e tal. Eu, por exemplo, sou assim. A gente consegue pegar muitos pontos ali, depois discute com o cliente. Tem lá os pontos para melhoria, né? E a gente consegue. Ah, mas as referências, né? Não sei se você sabe sobre esse processo, mas a gente sempre pede alguns contatos. Por exemplo, 2 ex-pares, 2 Sim. ex-chefes e 2 ex-subordinados para falar com o cara. Ah, mas o cara vai passar a pessoa que ele já conhece, isso é manjado. A gente consegue tirar dessas pessoas algumas coisas que seriam pontos de melhorias, faz um padrão. Se acender a luz vermelha, né, ou laranja, a gente vai saber e a gente volta para explorar. A gente não larga isso. Agora, isso que você falou é extremamente importante. Tá? Faz muito tempo que a gente não se apega a habilidades técnicas, a currículo. Isso é básico. É como falar inglês hoje em dia para cargo executivo. Isso é básico. O cara tem as experiências certas, não pulou muito, teve passagens sólidas nas empresas. Se pulou, quero saber por quê, porque acontece também, o cara que teve uma passagem sólida, 2, 3, 4 passagens sólidas, daqui a pouco 3 muito rápidas, me conta o que aconteceu. Ah, a empresa ia para um lado, não foi mais, o cara que me contratou saiu, teve um layoff, precisou demitir todo mundo, acontece. Sim. Acontece. Eu tenho, né, experiência de entender que a porcentagem muito alta de profissionais que são contratados quando entram naquela posição descobre que não é que não era nada daquilo que apresentaram no processo, mas muda tudo, Sim. muda tudo. Se saiu o chefe que trouxe ele, por exemplo, vira um greenfield para o cara se reconstruir ali, e isso é uma das coisas que fazem com que esse profissional saia em pouco tempo. Então, mas tudo, cada caso é um caso, tudo tem que ser muito bem conversado. Se o profissional passar disso, quando ele vê que a gente está apertando o cerco ali sobre o que é importante, os valores da empresa versus os valores dele, se ele conseguir ter habilidade para passar disso, beleza, é uma habilidade dele e aí o preço vai ser pago muito em breve, mas a gente se atenta muito a esses pontos e esse é um ponto muito importante de fato. O profissional confiável, ele vale mais do que o experiente. Muito bom. É exatamente você falando para mim. Eu entendo que realmente é uma avaliação difícil de ser feita, porque como você mesmo disse, não temos métricas ainda, pelo menos, porque talvez a gente não esteja acostumado, né, em como avaliar dessa forma. Mas o bom e velho bate-papo, né? Uma conversa, como você disse, eu anotei aqui 3 conversas, mas é isso, né? Você começa a entender e escutar da pessoa, né? E assim, escutando a história dela, os motivos, como foi sua trajetória, numa conversa, você consegue extrair muitas coisas. E claro, alguém com uma experiência como você tem, né? Como foi orientado, pessoas que têm essa experiência, o feeling que você falou da profissão, isso tudo ajuda, né? Para que vocês consigam extrair, né, isso da pessoa, extrair um pouco do propósito, do qual que é a missão de vida, qual que é o objetivo, qual que é o sonho, né? Qual que é o sonho dessa pessoa? Será que está alinhado com o que eu vou entregar para ela? Porque se tiver alinhado, com certeza as coisas devem funcionar melhor, né? Para não ter nenhuma desavença ou coisas que não estejam alinhadas quando o trabalho começa. Mas isso realmente é importante e é bom entender que o Headhunter ele precisa levar esse lado. Então, se você quer ser Headhunter, você precisa entender a importância dita, né, por alguém. Por mim é uma coisa, por você que tem mais de 15 anos de experiência é outra. Então, você realmente confirma e nos fala que isso é uma habilidade importante, que é uma característica que os Headhunters têm que levar muito em consideração. Agora, Joel, eu fiquei com uma curiosidade desde o começo dessa conversa e gostaria de perguntar, e ela vai muito em sentido ao que a gente vem falando aqui.
Você trabalha, né, e tem essa questão de caçar talentos, né, de importantes, né, de fazer um, sei lá, um CTO, né, cargos importantes dentro de uma empresa para desafios importantes. Agora, como que é de fato conseguir esses caras para o desafio? O que que eles levam mais em consideração, né? É um salário mais alto? É um desafio grande? O propósito tá alinhado com o dele, é o sonho, né? O que que na hora da pessoa fechar, porque tem um outro lado também, o pessoal pode ter várias propostas, não só a sua, né? Você tem também que ser atrativo, né? Não é só porque você está indo procurar alguém que essa pessoa necessariamente tem que estar desesperada para querer ficar com você, você tem que ser atrativo também. Né? Então, como que um headhunter consegue ser mais atrativo nos dias de hoje? É só financeiro ou pesa também a questão de sonho, pesa também a questão de desafio? Como isso funciona e como que um headhunter joga com isso para conseguir o profissional que ele jogou seu certo? Na verdade, o headhunter, ele tem a responsabilidade de encontrar essa pessoa e o cliente, ele vai vender o cliente e o desafio, né? Então, obviamente, se é uma empresa com um plano de carreira bem definido, com desafios que podem levá-los aí ao próximo nível, fica muito mais fácil vender esse projeto, tá? Remuneração é importante em todos os níveis, porém, quanto mais jovem, muito mais importante, né? Na medida que ele vira um executivo sênior, que ele vai se desenvolvendo, já ganhou bastante dinheiro, podemos dizer assim, ele começa a olhar desafios que podem manter o que ele já tinha em termos de remuneração, mas ele está olhando para desafios, para coisas novas, né? Então, um bom executivo sempre vai ser aquele que está se desafiando o tempo todo. Então, assim, esse é primeira linha de talento é o cara que desenvolve. O que você fez? Eu fiz toda a reestruturação dessa área, tal, entreguei o projeto, tá bem bacana. Depois disso, não tem mais muito para onde correr aqui, linha de sucessão e tal, então estou olhando o mercado, esse é um cara interessante. Então ele vai para um próximo desafio, não necessariamente ele está procurando dinheiro, ele está procurando pelo próximo passo da carreira. Tem várias formas de atração, por exemplo, a empresa precisa de um diretor, e aí a gente vai, obviamente, olhar diretores no mercado, com uma experiência adequada àquela posição, mas que estejam ganhando um pouco menos, então, porque tem essa disparidade dentro do próprio cargo, né, tem ali as diferenças dos níveis de remuneração, então isso é básico e muito, esse é o melhor dos mundos, a gente acha um outro diretor com uma experiência muito parecida, mas com a remuneração abaixo, e a gente atrai ele com remuneração e, obviamente, um plano mínimo aí de carreira para ele poder galgar os próximos passos, isso é interessante. Sim. Muitas vezes a gente vê um gerente sênior para uma posição de diretora, de diretoria, e aí representa o próximo passo para ele, e obviamente uma remuneração maior, e aí para ele é o melhor dos mundos, e se o cliente tiver essa abertura para entender um tempo mínimo ali de desenvolvimento desse gerente sênior que está prestes a virar um diretor, a sentar naquela cadeira também é muito bacana, porque daí todo mundo ganha muito, Sim. né? O candidato, o executivo, para esse próximo passo, ele vai muito animado, é tudo muito novo para ele. O cliente com alguém com toda essa, né, esse Vontade. ânimo para exercer a posição, com um certo risco dele não ter aquela experiência, então o cliente precisa ter aquela visão para falar, eu preciso pegar na mão dele um pouquinho, mas depois ele vai rodar do jeito que a gente precisa. Tudo tem risco. Você traz um diretor para uma posição de diretoria, ele vai ganhar mais, ele pode vir com alguns vícios, né? E aí você precisa mudar e de repente não ter o match, isso é um risco. Você traz uma pessoa para ele ficar super empolgado no próximo cargo, tem um risco de desenvolvimento. Mas esses normalmente são um tipo de cenários que a gente usa para atrair esse profissional. Mas, sendo objetivo na sua pergunta, nem sempre é remuneração. Um bom executivo sempre vai
pegar, obviamente, a remuneração versus o desafio que ele vai ter. Ele vai olhar para a carreira dele, vai ver se aquilo vai agregar, vai ser uma pedrinha a mais na coroa que ele quer construir, né? Que ele tá fazendo. E se tiver de acordo com isso, a gente consegue atraí-lo para esse próximo desafio. Muito bom, Basicamente você isso. dizer, e faz muito sentido a questão da idade, né, com a remuneração, né, obviamente quando você é um jovem, né, e ainda não conseguiu ter uma independência, né, uma estrutura, na verdade, financeira, independência, Uhum. acho que está bem longe ainda, mas uma estrutura financeira, uma base para que você possa fazer escolhas, né, por isso que quando você trabalha, acho que com pessoas mais em estágios da carreira que já estão mais bem sucedidas, elas realmente devem procurar por desafios porque é o que move, né? Apesar de que eu sempre falo e acho que todos devem sempre buscar, igual você falou, por desafios, né? Você tem que sempre se desafiar, tentar coisa nova, tentar crescer, porque o dinheiro ele vem muito da consequência. Até para os jovens entender um pouco disso, é claro que existem momentos que é difícil, né? A sua escolha às vezes vai ser um pouco baseada nisso, mas nunca se esqueçam que o dinheiro ele é consequência. Ele vai ser consequência do que você faz. Não escolha o Sempre. dinheiro. Eu agora dando uma dica para os jovens, não escolham um dinheiro Uhum. só como primeiro ponto. Ele é uma consequência. O aprendizado que você tem na oportunidade que você está e aonde você quer se tornar vai te dar dinheiro de uma forma ou de outra se você estiver no caminho certo e se evoluir. Porque o mercado ele paga o que você é capaz de fazer, né? Não é a quantidade de horas que você vai trabalhar, né? É o que você é capaz de fazer. Se você é uma pessoa capaz de fazer coisas que outros não são, ou seja, mais valiosa do que outros serviços, você vai ganhar dinheiro. Pode ser que não seja no momento que você queira, mas ele recompensa, né? O trabalho ele vai te devolver de alguma forma. Então, assim, buscar desafios é buscar evoluir, né? Buscar coisas novas e aprender coisas novas. Então, realmente isso é importante. E vindo de você, que é um headhunter, você mesmo falou isso. Executivos bons são aqueles que estão sempre se desafiando, né? O mercado ele enxerga isso desta forma, né? Então, Joel, pode falar. Não, só um adendo com relação a isso que você está falando, que assim, às vezes o cliente nos contrata com uma remuneração. Aí a gente vai ao mercado e fala, olha, com essa remuneração que você quer pagar, o que você me pediu está custando, a sua remuneração é essa, você me pediu está custando isso no mercado, os executivos com inglês, com experiência internacional, em projetos, aquela coisa que deixa ele muito sofisticado, que fala com todos os níveis da empresa e tal, eles estão nesse preço. O que você quer pagar, a gente consegue atrair, mas precisa abrir mão disso, inglês, de repente, da experiências em grandes empresas, de uma formação de primeira linha. A gente tem aqui, porque eles estão sem isso. Como é que faz? Então, assim, as pessoas têm o seu preço em termos de remuneração, os profissionais bons, que se desafiam com bons projetos, que se especializaram, seja com línguas ou com cursos, ou enfim, eles estão acima de fato, ou no topo da média de remuneração. E cabe o cliente atraí-lo ou não. Né? Eu tinha um diretor que sempre falava isso. Você quer uma bolsa? Tem uma bolsa. Tem a da Louis Vuitton e tem uma bolsa qualquer. Esse é o preço da Louis Vuitton. Você quer Louis Vuitton? Esse é o preço, tem que pagar esse preço. Né? Você quer uma bolsa normal, tá beleza, ela é mais barata. Então, assim também as empresas olhando para os profissionais no mercado. Né? Então, eles precisam realmente aumentar. A remuneração acompanha, é isso que eu quero dizer, o que você Sim, falou. sim. Não precisa focar na remuneração, cuida da sua carreira, dos seus desafios, que o dinheiro é consequência. Então, as empresas sabem Exatamente. que tem que pagar mais para você quando você está muito bem. Exatamente, Joel. Muito, muito bem lembrado e muito bem ponderado. Agora, Joel, para a gente já entrando na parte final aqui do nosso podcast, eu gostaria só que você deixasse, né, um recado para os jovens, né, que escutaram e talvez também queiram a partir de agora ser headhunter ou olhar mais para essa profissão com outros olhos, entender que ele pode ter as habilidades necessárias e a vontade, né, de também exercer essa profissão. O que você diria para os jovens hoje, só
como forma de conselho, né? Igual você falou aqui no comecinho, lembra? Quando você falou que você perguntou para alguém o que eu preciso para ser headhunter e essa pessoa te orientou. Agora os jovens fazem essa pergunta para você. O que você aconselharia para os jovens hoje que querem ser headhunter para trilhar, né, no seu caminho na forma de educação e profissional também? Que conselho você daria para esse jovem, Joel? Não só ser headhunter, isso serve muito para ser headhunter, mas para ser qualquer outra profissão, principalmente em consultoria ou não, para eles se darem muito bem, que é o propósito da carreira, né? O headhunter nada mais é do que uma pessoa que ajuda as empresas a buscarem os talentos. Olha, eu conheço gente, a gente faz assim, esse é o discurso. Conheço gente, conheço o mercado, estou de olho o tempo todo, falo com o diretor de RH, falo com o presidente, falo com o CFO. Eu tenho muita visão aqui para poder te ajudar a trazer o melhor talento para a tua empresa. Conta comigo? Então, esse é o primeiro discurso. Eu estou aqui para te ajudar. Então, quando você coloca esse propósito à frente, você vai se dar bem, não só na carreira como headhunter, mas em qualquer outra profissão. Mas você precisa gostar de gente, precisa gostar de ler o valor econômico todos os dias de manhã para entender o que as empresas estão fazendo, gostar de buscar sobre as empresas, né? Ter essa... E se isso te agrada, se isso te atrai, se olhar carreiras, dança das cadeiras, como tem bastante nessas revistas de negócio, é algo que te diverte, né? E você tem esse propósito de, putz, essa carreira aqui, esse próximo passo seria perfeito, redondinho e tal. Se você é um apreciador desse tipo de assunto, você está no lugar certo para poder ajudar as empresas a buscar os seus melhores talentos. Muitas empresas, né, a gente assume muitas vezes que fala, a empresa não vai precisar de mim para fazer isso. Precisa, porque a gente está vivendo isso o dia todo. A gente está vivendo pessoas, carreiras o dia todo. Então, eles, uma hora, precisam de alguém com essa visão para tirá-los daquele sufoco, porque às vezes eles estão buscando alguém e não acham, não sabem onde procurar. Então, inclusive, eu demorei para entender isso ao longo da minha carreira, nas bases de entrega e tal. Eu falava, cara, nós não somos um serviço barato, né? Mas não é que é barato, a gente não é algo que, né? Como comprar um chinelo, enfim. E aí eu falava, pô, será que vale a pena? Vale a pena, porque, de novo, quanto que a empresa perde por não encontrar o melhor talento ou a pessoa que vai resolver o problema dela. O cargo executivo é mais ou menos mais um piloto que a empresa precisa para levar o seu negócio para o caminho certo. Então, você como um mecânico aí de pilotos e, né, um engenheiro de performance, sabe que o piloto errado, o piloto ruim pode, enfim, levar aí a destruição de um projeto. Então, vale muito a pena contar com esse tipo de profissional. E o profissional, o headhunter, precisa ter em mente que ele está ali para ajudar as empresas a encontrar essa solução. Então, para os jovens que estão nos ouvindo, propósito. O que você quer fazer? Você quer ajudar? Como? Com o que você é bom? Como é que você acha que pode agregar? Se você acha que ser headhunter é algo que vai ser legal, que vai ser divertido para você, que você vai fazer com amor e que você pode ajudar as empresas assim, a gente precisa de gente, né? Sempre precisamos. Muito legal, é isso mesmo. Muito bom a forma, né, como você explicou, e que os jovens tomara que se identifiquem. Eu tenho certeza que muitos jovens se identificam, né? A gente tem muitas formas, né? Hoje as profissões, como eu disse desde o começo, hoje elas têm várias especialidades, várias formas de atuação e é importante os jovens entenderem, porque eu tenho certeza que todas essas habilidades que você passou aqui, muitos deles têm. Né, e entender que isso se encaixa no mercado de trabalho, que é possível você estar dentro, né, do mercado de trabalho usando as suas habilidades em algo que você gosta, com certeza vai fazer muito sentido e ajudar muito os jovens. Joel, e outra coisa, vou deixar aqui, né, no link, né, na descrição deste episódio, os contatos do Joel, LinkedIn, como a gente consegue, né, os podcasts. Você tem um podcast também, não tem, Joel? Tenho um podcast que surgiu, na verdade, assim, como eu falo com vários executivos por telefone pessoalmente, eles contam histórias muito interessantes e eu achei que seria bacana muita gente ouvir essas histórias, porque acho que inspiraria a carreira de muita gente, tanto quem está no topo quanto quem está começando. Então, o propósito é muito parecido com o seu,
na verdade, é dar uma luz aí, um caminho das pedras para quem está começando e, né, precisa dessas dicas e tal. Então, chama-se Executive Talk. Depois se você puder deixar o link aí para o pessoal, está no Sim, YouTube e a gente está no Instagram também com vários vídeos. Além da minha consultoria, né, que é a Master Executive Search, também se você puder colocar o link, agradeço. sim. Eu abri recentemente a minha consultoria em maio desse ano, venho com mais de 15 anos de experiência, tenho um sócio com mais de 20 anos, e a gente está fazendo um trabalho bem bacana, colocando o nosso propósito, nosso coração, temos ajudado vários clientes, então agradeço se você puder divulgar também. Sem dúvida. Terão aqui, ó, os contatos para vocês falarem com o Joel. Vai ter aqui para você escutar, né, ou assistir, né, o podcast do Joel e também a consultoria, né, a forma que ele encontrou também de continuar ajudando, né, de colocar tanto conhecimento e experiência, que é uma coisa que eu sempre falo aqui que não se compra. Experiência você tem que viver mesmo, não tem jeito, né? E para ajudar baseado em tudo que a gente conversou, na importância do Red Hunter, na importância dessa profissão, que sim, é fundamental, porque a escolha da pessoa certa, como você mesmo disse, ela é fundamental, pode te causar muitos problemas se você colocar a pessoa errada para uma posição que você precisa e que é importante para você. Agora, Joel, para a gente Exato. finalizar, só faltou sua perguntinha, porque quem está aqui nos escutando pelo Spotify, YouTube ainda não, se vocês quiserem uma pergunta no YouTube, favor reclamar com o YouTube, né? Mas a gente adora, não preciso fazer isso, mas vocês mandam lá a mensaginha, fala, por favor, coloquem enquete. Mas aqui no Spotify a gente consegue responder essa perguntinha. Então, Joel, fica essa pergunta para os nossos convidados. Qual pergunta você vai deixar para os nossos convidados hoje? Legal. Bom, baseado nesse último comentário que eu fiz, colocar propósito, né? Se você tem propósito, antes de escolher a sua carreira, você já sabe qual é o propósito? Sem propósito, você vai provavelmente cansar, porque é árduo, é difícil, mas vale muito a pena quando a gente tem propósito. Então, fica aí a minha pergunta para o jovem. Se tem propósito naquilo que você está buscando, se tiver, vai para cima, vai dar certo. Muito legal. Então eu vou aguardar as respostas aqui de vocês. Muito obrigado a todos que escutaram e aprenderam aqui junto comigo, né? Que estou com o meu caderninho cheio. Muito bom, Joel. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer entrevistá-lo aqui no Matrizcast. Fábio, eu que agradeço, muito bom a conversa, as perguntas de altíssimo nível, adorei, espero que possa contribuir de alguma forma para o seu público, conte comigo para o que precisar. Obrigado. Muito legal. Muito obrigado, Joel. Obrigado a todos os ouvintes. Não se esqueçam de curtir e compartilhar esse episódio para todos que também gostariam de aprender sobre essa profissão. Um grande abraço para vocês e semana que vem tem mais.